sou a Valéria Valente, vou falar hoje sobre a psicologia analítica e as influências do Freud. Tudo começou em 1901. Jung já estava formado como psiquiatra, ele já era um psiquiatra formado e ele já estava trabalhando no hospital psiquiátrico. O foco do Jung nessa época era a esquizofrenia, o estudo da esquizofrenia, e ele estava se aprofundando nas psicopatologias. Então, ele começa esse estudo profundo dentro do hospital, porque o Jung ele não se conformava com a maneira que os internos ficavam no hospital, né? A maneira que eram tratados, os tratamentos que eram dados naquela época. Então, ele queria entender a mente daquelas pessoas com aquelas patologias. Então, ele começa com esse estudo da esquizofrenia dentro desse hospital psiquiátrico. Ali, ele tem contato com uma das obras do Freud, que eu quero deixar claro para vocês verem, porque muitas pessoas falam que Jung, ele foi um discípulo do Freud, e eles utilizam muito esse termo. Ele não foi um discípulo de Freud, né? Um contribuiu para a obra do outro. E essa aula hoje é para a gente entender essa colaboração, eles foram colaboradores. Embora o Jung, se fala muito dele ser discípulo, pela diferença de idade, né? O Freud já era, né, 19 anos mais velho que o Jung. Então, o Jung era muito jovem, era novo, mas ele já tinha muitos estudos, ele já fazia muitos estudos, já tinha essa formação, ele já tinha uma carreira dentro da psicopatologia, tá? Quando ele entra em contato com o Freud. Então, ele já leva um grande conteúdo nesse encontro quando ele tem com o Freud. Então, quando ele lê o livro da interpretação dos sonhos, a princípio, ele até não dá muita importância, embora o Jung também, ele, justamente pelo conteúdo da psique dos esquizofrênicos, ele dava uma importância ao estudo dos sonhos já também, ele já fazia esse estudo, mas ele não se interessou muito, porém, aí ele lê, relê, começa a estudar, o Freud já se falava muito sobre Freud, e aí ele começa a criar um grande interesse pela psicanálise. E aí, em 1906, ele envia uma carta para Freud, para falar que ele leu a obra do Freud e tudo. E a partir daí, eles escrevem, gente, 359 cartas. Eu até anotei aqui para gente, para gravar esses números. Eles começam a se corresponder a partir dessa comunicação. E o Jung envia um livro dele para o Freud, para que o Freud, olha só como o Jung também já tinha obra escrita nessa época. E ele encaminha um dos livros dele para o Freud, e muito interessante porque o Freud responde para ele que ele já tinha comprado essa obra. Freud já tinha lido o livro do Jung, né? E aí eles vão se correspondendo. Dentro dessas cartas, eles vão trocando estudos de casos clínicos, eles se tornam amigos e se tornam confidentes através das cartas também, e começam a fazer vários estudos e discussões. Aí Freud convida Jung para ir até ele, para eles fazerem esse encontro. Esse encontro, Jung vai em 1907, gente, olha só. Então, eles ficam um bom tempo se correspondendo, né? Só em 1907 que o Jung vai até ele, e aí eles ficam 13 horas ininterruptas conversando, né? Então, foi um encontro de dois grandes gênios. Porém, como eu disse, Jung era bem mais jovem. Freud, muito mais experiente, claro, né? Mas o Jung, ele tinha esse interesse nas patologias, nas psicoses. E o Freud tinha um grande interesse, e os estudos do Freud eram baseados nas neuroses. Então, eles começam a desenvolver esses estudos juntos. O Jung passa a ser um dos diretores da escola de psicanálise, e Jung se aprofunda muito dentro da psicanálise. Mas nessa época, para Freud, a psicanálise, a base da psicanálise, era um complexo de Édipo baseado na sexualidade infantil e na vida sexual. Então, para Freud, até a interpretação dos sonhos, tudo, a gente ouve muito falar que tudo é voltado para o falo, para a sexualidade. E Jung discorda disso. Então, eles começam a ter algumas divergências dentro desses estudos deles. Então, eles começam a não se entender muito bem. Para Freud, então, a libido era toda essa energia da libido voltada para a parte da sexualidade. E Jung, ele via a pessoa numa totalidade. E por que essa diferença, gente? O próprio Jung começa a entender por quê. Dentro das neuroses, existe muito conteúdo de sexualidade? Existe. Existe repressão infantil? Existe, né?
Mas dentro da estrutura das psicoses, Jung começa a observar muito mais coisas, muito mais conteúdos no indivíduo. E é aí que o Jung não se conforma só com essa parte da teoria de ser a sexualidade. E ele começa a estudar dentro das neuroses a totalidade do ser também. Jung acha que tem uma estrutura ali e ele quer entender sobre essa estrutura. Além dessa teoria da sexualidade, nós temos mais dois conceitos que eles não se entendem muito. É o inconsciente. É uma das grandes descobertas do Freud, um dos grandes estudos, né, que o Freud nos traz, que é o inconsciente. Porém, o Freud também vai falar sobre o inconsciente individual. O Jung, nessa época, já falava sobre inconsciente também, tá? Quando ele conhece Freud, ele já falava sobre o inconsciente. Inclusive, gente, em 1907, tá aqui, ó, 1907, o Jung já tinha um livro, quando ele vai ao encontro do Freud, ele tinha acabado de publicar um livro dele, baseado nos estudos já da esquizofrenia, que é um livro que hoje, antes ele era os psicogênese, deixa eu ver, não, psicogênese das doenças mentais são depois, esquizofrenia. Esse mesmo, psicogênese das doenças mentais, esse mesmo. Ele já tinha esse livro escrito sobre as doenças mentais, a psicogênese das doenças mentais. Se eu não me engano, é o volume 3 da obra completa do Jung. E ali ele já falava sobre o inconsciente também. Então, o Jung já tinha. Mas aí, por esses estudos do Freud, e ele fazendo esse comparativo dentro dos estudos do Jung, da neurose e da psicose, e os dois conversam muito sobre essas questões. O Jung vai descobrir, então, o inconsciente coletivo nas psicoses. É com os estudos da psicose que Jung ele encontra o inconsciente coletivo. Então, dentro dessas conversas que eles tinham, dessas cartas que eles trocavam e estudavam, o Jung traz esse novo, vamos colocar, inconsciente. Então, para Freud, nós tínhamos somente o inconsciente individual. Para Jung, aí eles começam a também ter essa divergência, porque o Jung coloca inconsciente individual e inconsciente coletivo. A gente estudar as psicopatologias e as psicoses é muito importante. Eu falo principalmente na atualidade de hoje. Vamos colocar que na época do Freud, não se estudava, não se tratava as psicoses. Todos iam para hospitais psiquiátricos. Eu estou trazendo as datas para vocês, os anos para vocês entenderem que na época era difícil falar sobre outros temas. Era isso que Freud alertava o Jung. O Freud alertava muito o Jung. O Freud discordava muito, porque o Jung já tinha um estudo profundo sobre as paranormalidades. O TCC dele, na área psiquiátrica, já era sobre as paranormalidades. E o Freud discordava disso, ele achava que para aquela época não deveria se estudar essas coisas. Porém, o Jung, ele vai, enquanto ele está com o Freud, ele ainda segura um pouco, mas ele continua os seus estudos, ele não desiste da sua teoria. E aí ele traz esse inconsciente coletivo. Então, o que que a gente começa a ter de diferença? Inconsciente individual, nós encontramos nas neuroses. Os neuróticos, nós vivemos dentro do conteúdo que nós temos agora, que nós vivemos desde que nascemos e vamos constituindo e se desenvolvendo na estrutura psíquica. E Jung diz que nós temos também um inconsciente coletivo que pode romper o nosso ego, e ele vem do nosso núcleo psicótico. Todos nós temos um núcleo neurótico e um núcleo psicótico, Jung fala. Né? O Freud já falava sobre isso. Todos nós temos, né, neurose, psicose e perversão. Né? Porém, a gente se mantém dentro da nossa neurose. Só que aí o Jung, quando ele traz que esse núcleo psicótico é ele que rompe do inconsciente individual e é ele que deixa a pessoa fora da realidade dela. Quando ele rompe com o ego, desestrutura todo o ego e tira a pessoa totalmente da realidade. E é isso que o Jung traz para o Freud. E eles começam com essa divergência. Então, mais uma divergência entre eles. A próxima divergência deles é o estudo dos sonhos, interpretação dos sonhos. Vamos pensar, gente, que essa época, nós estamos ainda, eles vão ter amizade até 1912. Então, eles estão vivendo nessa época. Freud ainda tinha somente a energia sexual, a libido, só como sexualidade, como ponto principal e único, tá? E aí, então, o Jung traz a questão do sonho. De novo, interpretação de sonhos para Freud, para interpretar o sonho, ele fragmentava, ele separava. Então, se você contar um sonho para ele, o Freud separava. Sonhei com uma pessoa tal, sonhei que eu vi um animal, sei lá, apareceu um cachorro. O Freud ele separaria para fazer interpretação e com certeza ele ia buscar
Isso tudo como símbolos de sexualidade e de repressão, tá? O Jung começa a falar, não, de repente essa pessoa sonhou com um cachorro e não tem nada a ver com a vida sexual dela. Tem um outro sentido. O Jung não se conforma com essa interpretação. Então ele vai buscar toda a parte simbólica.